interessante ao verso 18, porque Paulo, Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Mas há um momento aqui, nessa carta, né? que ele está a chorar por uma tristeza. Que ele vai dizer aqui: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, se tinha uma coisa que tirava mesmo assim a alegria de Paulo, era os falsos mestres, aqueles que pregavam E o evangelho. importante é o destino, né? Olha o que Não, ele então, coloca que a no 19. sequência desse texto reforça aquilo que a gente está falando. Essa interpretação que a gente trouxe para o capítulo 3, sobre um desapego a essa questão terrena, contemplando as questões celestiais, não é uma interpretação vazia de texto bíblico, né? Porque o versículo 19 vai fechar isso, né? Que ele diz que o destino desses inimigos da cruz, é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Exato. E o contraponto aqui, o antagonismo que Paulo vai criar é que a nossa cidadania, ou seja, dos cristãos, né, daqueles que estão firmes em Cristo Jesus, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele consegue ali, ele finaliza com um pouco disso que a gente está aqui trazendo de interpretação para o capítulo 3, que é as coisas terrenas, para aqueles que têm como prioridade, esses já têm o seu destino definido, né? Por quê? Porque não contemplam a expectativa futura da vinda de Cristo ou de estar com Cristo, né? Então, esses é a destruição. Agora, nós, porém, já almejamos essas coisas, né? Estaremos, e aguardamos ansiosamente por isso, né? Uma ansiedade positiva, ok? Muito bem. Vocês têm mais algum comentário no capítulo 3 ou a gente pode voltar pro 2 antes que o Rodrigo fique ansioso? Eu tô ansioso. Tem um ataque. Todo mundo no lado. chat aqui tá colocando. Cadê o capítulo 2? Essa linha cronológica Vamos não lá, está cronológica. vamos lá. Vamos lá, podemos pro dois. voltar agora pro 2? Força, Rodrigo. Não tem nada pra falar do 2. Não, pronto, o capítulo 2. Ele perde o amigo, mas não perde a claro piada, que não, né? claro que não. Olha, se você tem alguma dúvida de algo que a gente falou aqui, não ficou muito claro, coloca no chat aí. A gente tá caminhando já aí daqui a pouquinho pro final da nossa live. Mas o que me chama a atenção no capítulo 2, evidente, eu fico sempre muito ansioso no capítulo 2, é porque tanto a carta aos Filipenses como depois a carta aos Colossenses, que nós também vai ser objeto aqui de um panorama bíblico, elas trazem confissões que nós entendemos como confissões teológicas muito robustas e profundas acerca da pessoa de Cristo. Enquanto a carta aos Filipenses vai trazer nesse trecho do capítulo 2 que a gente está ansioso para falar, vai trazer essa ideia da identidade, da a existência de Cristo Jesus sendo Deus. A carta aos Colossenses depois vai trazer uma confissão teológica de Paulo também acerca da supremacia de Cristo dentre todas as coisas, né? Insuficiência, né? Insuficiência, exato. Então o texto de Filipenses, no capítulo 2, vai dizer assim, a partir do versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo passa da pré-existência divina, passa na encarnação voluntária, na morte sacrificial e na exaltação suprema. Como é que pode? Né? Como é que pode ser cristológico? Dá um resumo completo da existência de Cristo em poucas linhas, né? Tem que ter inspiração, não dá para fazer isso. E esse trecho, né, aplicado a esse contexto do capítulo 2 que a gente estava vendo aqui, que ele prega sobre a humildade, sobre o desapegar pelo outro, imagina que você serve a um Senhor, que é Cristo Jesus, e agora Paulo está apresentando para aquela igreja os atributos ou as características do caráter deste Senhor, que sendo soberano, e ele vai começar a escrever, embora sendo Deus, não o considerou, e aqui o texto, a minha versão, eu não gosto desta palavra específica na minha versão, porque eu prefiro quando diz ali o usurpou, né? Ou seja, não se agarrou a esta identidade divina, né? Ou ser igual. Subsistindo, né? Exato. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ou seja, assim, quando você olha para essa ideia de que você serve a um Deus que escolheu livremente, de forma muito humilde, se esvaziar desses seus atributos para encarnar como Cristo Jesus, você olha para isso e pensa assim, olha, agora fica até difícil eu querer ser soberbo. Fica até difícil eu não querer servir ao outro, servir ao próximo, etc. Então, é muito oportuna essa confissão, e evidentemente, como o Rafael bem colocou aqui, né? Isso
na minha visão, ok? É evidência da inspiração divina para a composição do texto bíblico por parte da autoria de Paulo aqui, né? Porque em sã consciência ninguém conseguiria construir uma suma teológica como esta que está aqui nessa confissão de Filipenses, depois na de Colossenses e tantos outros.